Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Ana Clara #Educa, e na aula de hoje nós iremos aprender sobre termo algébrico. O termo algébrico é formado por uma parte numérica, que será chamado de coeficiente, e por uma parte literal, que são as letras, porém serão chamadas de parte literal. Observemos os seguintes exemplos. Temos o termo algébrico 5x elevado ao quadrado y. Como temos aqui na nossa explicação, o coeficiente será a parte numérica, ou seja, a parte na qual temos o termo, porém apenas os números. Ou seja, o coeficiente de 5x elevado ao quadrado y será 5. Porém, uma dúvida muito importante que devemos retirar é esse 2. Ele também não é um número, porque ele não fará parte do nosso coeficiente. Pela seguinte regra: mesmo que tenha um número como expoente das letras, que será a parte literal, como está acompanhando as nossas variáveis, a nossa parte literal, ele será apenas classificado como expoente da parte literal e não fará parte do coeficiente. Teremos como coeficiente uma dica muito importante: somente os números que estão multiplicando as letras. Aqui, até como já aprendemos nas aulas sobre equações de primeiro grau, equações algébricas e inequações, que inclusive eu deixarei o link na descrição, sempre quando nós temos 5x, 5y, ou como neste caso, 5x elevado ao quadrado y, o número 5, que é o coeficiente, está multiplicando as letras. Por isso, ele será separado, retirado e será chamado de coeficiente, pois é a parte numérica do termo algébrico. E, como retiramos do nosso coeficiente o número 5, o que resta será a parte literal, que são as variáveis, as letras. X elevado ao quadrado e y, uma observação, que está elevado a 1, o expoente 1. Outro exemplo, menos 3a. Aqui, novamente, temos menos 3, que será o coeficiente, que é a nossa parte numérica, e sim, ele estará sempre acompanhado do seu sinal. Se não tiver, ele é positivo, por isso não escrevemos. Entretanto, se ele estiver acompanhado aqui no início do sinal de negativo, escrevemos na separação, coeficiente menos 3. E parte literal, o que restou, que é a nossa letra, o A. Ou seja, temos o termo algébrico menos 3a ou 3a negativo, na qual o coeficiente é o menos 3, parte numérica, e a parte literal, que são as letras, a letra A. E, por fim, temos o termo algébrico que tem uma fração, 1/2 de x elevado ao cubo. Aqui, o nosso número será considerada a fração. Por quê? Pois sempre quando nós aprendemos na multiplicação, mesmo que não tenha o sinal de vezes, está multiplicando 1/2 multiplicado por x elevado ao cubo. Como nos outros exemplos, que 5 multiplica x elevado ao quadrado y, menos 3 multiplica a, neste caso também, 1/2, mesmo sendo uma fração, multiplica o x elevado ao cubo. Logo, coeficiente 1/2, que é a parte numérica, e a nossa parte literal, a variável, a letra, x elevado ao cubo, sempre acompanhada de seu expoente, mesmo sendo um número que, porém, está elevando e não multiplicando. Isso é muito importante. O coeficiente é o número ou os números que estão multiplicando as letras, a parte literal. Porém, quando nós temos um expoente, como ele não está multiplicando, e sim, como aprendemos nas aulas de potenciação, indicando quantas vezes a nossa base, que neste caso é x, ou também pode ser outras variáveis, outras letras, quantas vezes essa base se multiplicar, vai se multiplicar por ela mesma. Por isso, 3 neste caso e 2 neste caso são expoentes e vão acompanhar a letra x na parte literal, que são as letras. Portanto, como nós aprendemos e observamos o que é o termo algébrico e como ele é formado, iremos resolver a nossa atividade prática. Vem comigo! Complete. Letra A.
3x elevado ao quadrado, e aqui temos o coeficiente e parte literal. Nesta atividade, temos que separar, escrever qual é o coeficiente e a parte literal de cada um dos termos algébricos a seguir. 3x elevado ao quadrado. Como aprendemos, o coeficiente é a parte numérica. Uma dica que nós observamos será sempre o número que estará multiplicando as letras, mesmo a letra variável tendo um expoente maior que 1, ou igual a 1. Ou seja, neste caso, o número que multiplica a parte literal, a letra x elevado ao quadrado, é o número 3. E, portanto, será o nosso coeficiente, a parte numérica. E o que restou será a nossa parte literal, a parte das letras, variável, x elevado ao quadrado, pois, como já observamos, mesmo tendo sido acompanhado pelo número 2, que é um número, e o coeficiente é a parte numérica, o 2 não está multiplicando a letra x, por isso ele acompanhará a letra x como parte literal deste termo algébrico. Logo, na letra A, temos o termo algébrico 3x elevado ao quadrado, do qual o coeficiente é o número 3 e a parte literal x elevado ao quadrado. Letra B, menos y. Aqui o coeficiente será o número menos 1, pois, como já aprendemos, quando uma letra, seja ela y, x, z ou entre outras letras variáveis, sempre quando não temos o número acompanhando elas, estão sendo multiplicadas por 1. Neste caso, como temos o sinal de menos, menos 1, ou 1 negativo. Por isso, o coeficiente do termo algébrico menos y será menos 1. E a parte literal, nós retiramos o sinal de menos e obtemos a letra y. Portanto, na letra B, temos o termo algébrico menos y, no qual o coeficiente é o número 1 negativo e a parte literal é a letra y. Letra C, 7xz. O coeficiente é o número 7, pois está multiplicando as letras x e z. E a parte literal serão as letras que estão multiplicando o nosso coeficiente, x e z. Então, o coeficiente de 7xz é o número 7 e a parte literal de 7xz, xz, as nossas variáveis. Letra D, 5 meios ou 5 sobre 2 de x elevado ao cubo e y elevado ao quadrado. Como já aprendemos, quando temos uma fração e duas ou mais letras, ou também uma letra, esta está multiplicando as variáveis, a parte literal. Por isso, o nosso coeficiente que multiplica a parte literal é a fração 5 meio . E a parte literal será o restante do termo algébrico, x elevado ao cubo e y elevado ao quadrado. Logo, na letra D, temos que o coeficiente de 5 meios, x elevado ao cubo e y elevado ao quadrado, é 5 meios, ou 5 sobre 2, e a parte literal, x elevado ao cubo, y elevado ao quadrado. Letra E, 7x sobre 8. O coeficiente será os números, a nossa fração, retirando a letra x, pois no numerador temos 7x. O coeficiente de 7x, como já aprendemos, é o número 7, pois nós retiramos as letras. E no denominador, como não temos nenhuma letra, apenas escrevemos o número 8. Portanto,
obtemos como coeficiente de 7x oitavos, ou 7x sobre 8, 7 oitavos. E a parte literal será a letra que nós retiramos da fração, o x. Portanto, na letra E, temos que o coeficiente de 7x sobre 8 é 7 oitavos e a parte literal, a letra x. E, por fim, a letra F, x sobre 7, ou x sétimos. O coeficiente será, no numerador, como observamos na letra E, tínhamos o 7 multiplicando a letra x. Entretanto, na letra F, o x está sozinho. Qual será o número que colocaremos no numerador para substituir a letra x? O número 1, o mesmo caso que nós temos na letra B. Sempre quando a letra ela está sozinha, não tem nenhum número, nem nenhum sinal, ou também o sinal de menos, à sua frente, acompanhando ela, nós teremos o número 1, pois 1 multiplicado por x é o mesmo que x. Por isso, na matemática, não escrevemos. Ou seja, no numerador temos o número 1. E no denominador, como não temos nenhuma outra letra, apenas repetimos o número 7. Então, o coeficiente deste termo algébrico será 1 sétimo. Parte literal. Agora, a parte literal será a letra x, pois nós retiramos no numerador a letra x e colocamos no seu lugar, que estará acompanhando ele, o número 1. E nós não escreveremos em forma de fração, pois nós retiramos apenas a letra x. E no denominador não temos nenhuma outra letra. Por isso, a parte literal de x sobre 7 é a letra x. Logo, na letra F, temos que o coeficiente de x sobre 7 é 1 sétimo, ou 1 sobre 7, e a parte literal é a letra x. E chegamos ao final da nossa aula, na qual aprendemos o que é o termo algébrico e como ele é formado. Em seguida, na nossa atividade prática, resolvemos várias questões, na qual identificamos e separamos os coeficientes e as partes literais. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula, vídeo, atividade ou dica. Até os próximos vídeos!